É hora de tomar mais risco nos investimentos, mas sem pressa, afirma gestor da AZQuest. Nvidia anuncia recompra de até 25 bilhões de dólares em ações. Itaú vende o Itaú na Argentina para Banco Macro por 250 milhões. Está começando mais um News Mais, eu sou Maurício e vamos pro vídeo. Nvidia anuncia recompra de até 25 bilhões de dólares em ações. A Nvidia disse que gastou 3,28 bilhões de dólares nas recompras no segundo trimestre fiscal, ou seja, no trimestre passado, e pagará bem mais caro se comprar as ações agora, já que os papéis agora são negociados a mais de 25 vezes o valor anterior. Preste atenção nessa informação. 25 vezes mais caro. E no balanço fechado agora, a Nvidia registrou um lucro de 6,19 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal, que é agora. O que representa um aumento de 843% em relação a igual período do ano passado. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre isso da Nvidia, se ela é uma bolha, se ela não é, se é o momento de investir, se é uma boa entrar agora, se é uma bolha, se não é uma bolha. Quem quiser saber mais detalhes, dá uma olhada nesse vídeo. A receita da Nvidia subiu 101% na comparação anual, 13,51 bilhões de dólares. A gigante dos chips disse que espera uma receita de 16 bilhões no terceiro trimestre, no trimestre que vem. Nesse vídeo que eu falei que eu fiz da Nvidia, eles estavam estimando um lucro desse trimestre agora bem grande. Saiu até acima da expectativa de todo mundo. No trimestre que vem, eles estão vendo aqui um novo aumento no lucro, 16 bilhões. Está consolidado esse agora e no próximo trimestre é capaz deles entregarem, tá? Porque esses lucros todos, lá no vídeo eu falo, é por causa disso aqui, ó, inteligência artificial, que atingiu recorde de 10,32 bilhões, 171% a mais do que no segundo trimestre fiscal do ano anterior. A Nvidia tá arrebentando, é até meio espantoso, cara, esses números. É capaz até de levantar uma dúvida, será que não tem algum tipo de fraude? Porque é assombroso. Mas não, é isso mesmo, a empresa tá surfando mesmo. Vamos para a próxima notícia. Itaú vende a Itaú Argentina para o Banco Macro por 250 milhões. Bom, pessoal, eu dei uma lida aqui. Para resumir mesmo, o banco tá se livrando de uma bomba. O banco tá saindo da Argentina. Saindo não, porque eles vão ter algumas operações aqui. Mas o banco já tá meio descartando a Argentina. Basicamente é isso aqui, para não perder muito tempo, porque eu já falei demais. Vamos para a próxima notícia. É hora de tomar mais risco nos investimentos, mas sem pressa, afirma gestor da AZQuest. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que ele fala. Com um cenário macro mais claro para os próximos meses, está na hora de adicionar mais riscos aos investimentos. Eu vou falar melhor sobre isso, vamos entender aqui. Com a inflação e a taxa Selic em tendência de queda aposta, entre aspas, e aqui que já começa o problema na minha visão, porque a inflação já teve uma leve aceleração agora e com o aumento dos combustíveis, a tendência é de ter mais uma aceleração daqui para o final do ano. Petrobras não reajustou os combustíveis na sua totalidade. Ainda está artificialmente baixo o preço da gasolina e do diesel. Na visão do gestor da AZQuest, o Gustavo, é hora de adicionar riscos aos investimentos, mas é preciso lembrar que os juros ainda estão com as taxas elevadas. A inflação já caiu. Não sei de quando é que essa entrevista aqui, mas a inflação já voltou a acelerar, tá? E os cortes da Selic são feitos a cada 45 dias, ainda mantendo os juros em patamar de 2 dígitos. Por isso o Gustavo acredita que não dá para sair desesperado comprando risco, pois o juro vai seguir restritivo, atualmente em 13,25. O Banco Central deixou claro que segue sua estratégia, uma vez que a inflação não está totalmente sob controle. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá, a inflação não está sob controle, foi reduzido em 50 pontos a taxa de juros pelo Banco Central, e isso não foi bem visto pelo mercado. Com o reajuste dos combustíveis, e que não foi feito na totalidade, os juros podem ou subir, que não deve acontecer, ou
continuar em 13,25, não descer. E talvez daqui para o final do ano desça talvez mais meio ponto, vai depender da inflação. Investimentos com maior dose de riscos. Qual é meu problema com isso aqui? Quando os juros ainda está alto, né? Mas antes dos juros cair, todo mundo falando de renda fixa. E aí a bolsa, ela teve uma queda, se eu não me engano, ela chegou em 80 pontos, 89 pontos, algo por aí. Lembrando que o Gustavo, ele é administrador de um fundo de investimentos. Então ele tem que ser mais cauteloso mesmo. Eu tô falando aqui como pessoa física. Então, por ter que tomar menos risco por causa que ele tá gerindo um fundo, quando a bolsa estava lá pelos 80, 89 pontos, era uma boa oportunidade de você comprar coisas boas com preços baratos. A bolsa esticou, chegou a 122 pontos, agora teve recentes quedas, mas quando tava lá pelos 90, lá era uma boa oportunidade, você comprava coisas boas por um preço mais barato. Mas agora o Gustavo enxerga aqui e agora é hora de começar a entrar devagarzinho em renda variável por conta, ele está contando aqui com a redução da taxa de juros. Vamos ler aqui, ó. Mesmo com os cortes previstos, a taxa Selic deve fechar o ano em 11,75. Vai depender de como a inflação vai acelerar daqui até o final do ano, para depois caminhar para 9,5% e 9% no final de 2024, com uma inflação entre 3,5% e 4%. Ou seja, o juro real vai se manter elevado. Foi exatamente essa adição de risco de forma progressiva durante o ano que trouxe bons resultados aos fundos multimercados da AZQuest. Comenta o gestor: a beleza do fundo multimercado é essa: proteger o portfólio quando a situação não está muito clara e ir dosando o risco conforme a conjuntura permite. Os fundos da AZQuest focaram em renda fixa. Claro, é aquilo, o cara é gestor de um fundo, ele tem que tomar cuidado, ele não pode tomar muito risco. A renda fixa rendendo quase 14% ao ano, quem é o maluco que geriu num fundo vai entrar em bolsa, um risco do caramba, né? Mas para nós, pessoas físicas, é uma oportunidade quando ninguém tá falando de bolsa. E agora o gestor vê boas oportunidades na renda variável. Lembrando novamente, ele tá contando aqui com a redução da taxa de juros chegando em 11 e pouco por cento no final do ano, sendo adicionado aos poucos nas carteiras. Em bolsa a gente opera através de índices, diluindo os riscos setoriais. A bolsa avance, vamos começar a analisar as questões setoriais para aumentar os ganhos com os fundos de investimentos. Como eu tinha dito antes, ele está botando o pezinho, está indo devagar. Ele está começando por índices e não empresas individuais. Porque no índice da bolsa, se a bolsa subir, ele acompanha o índice, né? Mas ele enxergando a conjuntura boa pela frente, aí ele vai analisar as questões setoriais. Ele vai começar a analisar os setores e investir em empresas desses setores. Até o momento achamos que os índices têm mais a ganhar. Nesse exato momento ele está vendo a queda de juros até o final do ano, a inflação convergindo para a meta, e aí ele está começando a botar o pé na bolsa através dos índices. Então é isso aí que o gestor da AZQuest está falando. Temos que observar o que? É se realmente as taxas de juros vão cair daqui até o final do ano, qual é a tendência da taxa de juros, e olhar o comportamento da inflação, que a taxa de juros só vai descer se a inflação continuar desacelerando, o que não ocorreu esse mês. Esse foi o News Mais, as notícias mais lidas da semana sobre economia e investimentos. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreva. Muito obrigado, valeu!